Ataques contra refinarias russas, destruição de postos de comando e libertação de Bessalivka. Este é o mapa da guerra, no ar pela Freedom. Eu sou Oleg Borisov, olá, e começamos a nossa análise da situação na frente pela direção de Pokrovsk. Ela continua sendo a mais quente. Aqui, diariamente, os ocupantes russos tentam assaltar as posições das Forças Armadas da Ucrânia. Segundo o porta-voz do Agrupamento Operacional Estratégico de Tropas de Dnipro, Viktor Tregubov, os russos empregam menos equipamentos, mas mandam para o abate mais pessoal, especialmente. Isso se refere às áreas a leste e norte de Pokrovsk. Combates são observados na região dos povoados de Rodinsky, Novoekonomichny, Novoukrayinka, Kotlin e Udakny. O ocupante não abandona as tentativas de contornar Pokrovsk, mas não consegue fazê-lo devido à linha de defesa confiável das Forças Armadas da Ucrânia. Em seguida, discutiremos a situação na direção de Lyman. Nas últimas 24 horas, foram registradas mais de 20 tentativas dos ocupantes russos de atacar posições das Forças Armadas da Ucrânia. Aqui também são usadas táticas de ataques por pequenos grupos de infantaria sem equipamento pesado. Os ocupantes tentam infiltrar-se na direção do povoado Korov Yar. O objetivo é capturar território próximo ao rio Oskol e firmar posição. Mas as Forças Armadas da Ucrânia não permitem isso. Também há combates nos povoados Kolodyazy, Mirna, Yampil e Dibrova. Aqui, na eliminação da infantaria inimiga, ajudam os operadores de drones FPV ucranianos. Agora vamos falar da situação na direção de Vovchansk. Lá, operadores de drones por fibra ótica destruíram 3 veículos russos escondidos na floresta. Este vídeo é a confirmação. Esses veículos eram usados para transporte de munição e pessoal. A destruição dessas máquinas interrompe a logística dos ocupantes russos. Aliás, vale notar que as Forças Armadas da Ucrânia passaram a usar com mais frequência drones por fibra óptica para eliminar tanques, veículos, até protegidos por sistemas de guerra eletrônica. Agora vamos falar sobre os ataques de drones no interior da Rússia. Drones ucranianos atacaram a República de Komi pela primeira vez. Como resultado da operação especial da Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia, uma refinaria de petróleo foi atingida. Vale destacar: a distância da Ucrânia até a República de Komi é cerca de 2.000 quilômetros, o que mais uma vez mostra a vulnerabilidade das refinarias russas em profundidade no território inimigo. E mais detalhes sobre os ataques a refinarias vamos falar com Dmytro Nehirev, analista militar político. Demijitro. Olá, quão dolorosos são esses ataques para o potencial militar dos ocupantes? A palavra é sua. São muito dolorosos. Deve-se destacar que, segundo avaliações da parte russa, devido às ações bem-sucedidas das forças de defesa da Ucrânia, da Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia, cerca de 14% das refinarias da Federação Russa pararam parcial ou totalmente o ciclo produtivo. Vamos aos fatos concretos. Ataques à refinaria de Ryazan. Qual a particularidade dessa refinaria? Está localizada a menos de 200 quilômetros de Moscou e fornecia combustíveis e lubrificantes para toda Moscou e a região de Moscou. Após os ataques dos drones da Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia a essa instalação, segundo avaliações da parte russa, a capacidade produtiva está agora armada em não mais que 42%. Isso significa, respectivamente, falta de derivados de petróleo, como óleo para motor, gasolina, diesel, nas regiões centrais da Federação Russa. Mas, notavelmente, essa refinaria estava praticamente filiada ao Ministério da Defesa do país ocupante. Isso significa que não estava fornecendo combustíveis e lubrificantes para as necessidades das Forças Armadas da Federação Russa, que no momento realizam operações ofensivas ativas tanto em território russo, na região de Kursk, quanto em território ucraniano. A refinaria de Kuibychev, após os ataques dos drones das Forças de Defesa da Ucrânia e da inteligência ucraniana, parou completamente o ciclo produtivo. E, finalmente, os últimos ataques à refinaria, o KTIK. Qual a particularidade desses ataques dos drones do Serviço de Segurança da Ucrânia? A distância. Mais de 2.000 quilômetros. Isso é notável, e é a prova de que a defesa ucraniana modernizou as características tático-técnicas dos drones ucranianos, que agora têm capacidade de atingir alvos, e de fato atingem, justamente, os setores de alta tecnologia das refinarias, o que comprova sua alta eficiência a distâncias superiores a 2.000 quilômetros. Vale notar que as redes locais de Komi publicaram relatos de sobrecarga da internet e do funcionamento das defesas antiaéreas. 2.000 quilômetros. Isso é um efeito não só econômico, mas político e informacional,
indicando que a defesa aérea russa não consegue proteger objetos estratégicos, mesmo em território nacional, a uma distância de até 2.000 quilômetros. O mais importante, segundo dados da própria parte russa, o volume de vendas de petróleo e derivados, devido aos ataques dos drones ucranianos contra refinarias na Rússia, caiu 11%. Recordo aos telespectadores que a arrecadação do orçamento russo depende principalmente da entrada dos chamados petrodólares. 30% do orçamento russo é formado pela venda de petróleo e derivados. Isso é uma prova direta das ações ativas das forças de defesa da Ucrânia para reduzir, em primeiro lugar, o potencial econômico do país ocupante. Sem petrodólares, não há o chamado oxigênio para essa guerra. Consequentemente, o exército russo já terá que contar com a redução do apoio material técnico e, por consequência, do financiamento. Dimitro, vamos falar também sobre drones interceptadores, porque eles agora são usados ativamente pelas Forças Armadas da Ucrânia. Há notícias positivas na direção do norte de Sievero-Slobozhansky. Lá, guardas de fronteira destruíram 4 drones espiões russos. São 2 Supercam e 2 drones do tipo Zala. Conte sobre a eficácia dessa inovação para as Forças Armadas da Ucrânia. É uma inovação bastante eficaz. Até recentemente, o exército russo usava uma combinação de drones para ajustar os meios de destruição, em particular o Saum-100, ou seja, um drone pairava sobre as posições das forças de defesa da Ucrânia a uma altura de até 5.000 metros, fora do alcance do sistema de defesa aérea ucraniano, e ajustava em tempo real os meios russos de destruição, que eram ataques a postos de comando das forças de defesa da Ucrânia, locais de deslocamento temporário e permanente de pessoal, e, consequentemente, blindados. Essa situação era até recentemente quase o maior desafio para as forças ucranianas. Como vemos, elas começaram a resolver esse problema com sucesso, usando drones interceptadores. Observe que já existem várias versões desses drones interceptadores. Em primeiro lugar, desenvolvidas pela parte ucraniana, que podem ser usadas várias vezes, até 10 a 12 interceptações de alvos, segundo avaliações dos desenvolvedores. Eles usam armas de fragmentação, que permitem destruir eficazmente, em primeiro lugar, os drones espiões russos, que são a principal dor de cabeça para as forças de defesa ucranianas. Portanto, agora, as capacidades da Federação Russa para usar drones espiões serão significativamente reduzidas. Falando de forma geral sobre o conceito de drone interceptador, vou ilustrar até com estatísticas. Segundo dados da parte russa, cerca de 6.300 drones foram lançados na Ucrânia em julho. Agora, a parte russa apresenta estatísticas sobre a destruição desses mesmos drones pela parte ucraniana, em particular no céu da região de Kiev. Somente ali foram destruídos cerca de 550 drones. Ou seja, quase 10% já são interceptados por esses meios do sistema de defesa aérea ucraniano. Além disso, os próprios desenvolvedores russos destacam a alta eficácia do programa Céu Limpo. Notavelmente, o presidente ucraniano ordenou a ampliação da produção dos drones interceptadores ucranianos e a implementação dessa tecnologia para proteger objetos-chave de transporte, logística e energia na Ucrânia. A parte russa teve que reconhecer que o financiamento direcionado desse programa e as capacidades da parte ucraniana para ampliar a produção desses drones interceptadores serão um desafio sério para os russos, especialmente no contexto dos ataques indiscriminados, principalmente contra a infraestrutura residencial das cidades ucranianas, usando os chamados Geranium 2 e Geranium 3. Como vemos, a Ucrânia tem uma resposta adequada para qualquer ato de terrorismo internacional por parte do país ocupante. Dimitro, também vale ressaltar que as forças de defesa da Ucrânia, além de manterem a defesa firmemente contra a pressão intensa dos ocupantes russos, ainda conseguem libertar e limpar completamente alguns povoados. Estou falando agora de Bessalivka, um povoado na região de Sumy. Conte, por favor, sobre a importância tática desse povoado, já que os ocupantes russos o mantiveram por bastante tempo. Em primeiro lugar, trata-se do significado político dessa operação das forças de defesa da Ucrânia. Explico do que se trata. No Moiki, antes da reunião do presidente americano Trump com o ditador russo, marcada para o dia 15, a mídia ocidental publica massivamente
informações sobre a possibilidade de chamadas trocas territoriais. Ou seja, segundo a mídia ocidental, a Federação Russa proporá trocar territórios ucranianos por outros territórios ucranianos. Trata-se da ideia, segundo a mídia ocidental, de que os russos estariam dispostos a retirar tropas de ocupação do território da região de Sumy, enquanto exigiriam a retirada das forças ucranianas da região de Donetsk. Essa operação bem-sucedida praticamente elimina as pretensões russas quanto a essas trocas territoriais. É um golpe colossal, antes de tudo político e informacional, nas posições da Federação Russa. Reduz a capacidade da parte russa de impor suas condições, tanto a parte americana quanto principalmente a parte ucraniana. Na prática, as forças de defesa da Ucrânia arrancaram das mãos do ditador russo, nas palavras de Trump, o que ele chama de cartas, ou seja, os argumentos que a Rússia usaria para negociar com os americanos, ficando cada vez menos. Note que esse povoado fica praticamente na zona de fronteira, o que comprova que as forças de defesa da Ucrânia assumiram, na direção de Sumy, não só a iniciativa tática, mas também operacional, e agora estão conduzindo contra-ofensivas bem-sucedidas, criando as condições para expulsar os russos dois territórios temporariamente ocupados na região de Sumy. E ressalto, segundo os planos da liderança política russa, a chamada Zona de Segurança, ou como eles a chamavam, Zona Tampão, deveria se estender entre 10 e 20 quilômetros para dentro do território ucraniano. Mas após a libertação desse povoado, o ditador russo, no nosso caso, chamado Korol Vovl, e o exército russo não foram capazes de cumprir a ordem política de avançar para dentro do território ucraniano. E o mais importante, após essa operação bem-sucedida das forças de defesa da Ucrânia, na direção de Sumy, ocorrem mudanças de comando nessa direção. O general Lapan foi removido do cargo e nomeado um novo comandante, o que já são sinais sérios da liderança militar russa que, de fato, reconheceu a derrota do exército russo nessa direção. Dmytro, muito obrigado por ter encontrado tempo para se juntar à nossa transmissão. Dmytro Snehirev esteve conosco, analista militar político. E para informações mais detalhadas sobre a situação no fronte, procurem no nosso canal no YouTube. Lá nossos editores publicam todas as informações 24 horas por dia, 7 dias por semana. Obrigado pela confiança e até a próxima.